Foi para o que eu estava de peelings? Sim, sim. Como tem a questão da anamnese, que é muito importante, certo? Onde a gente vai avaliar individualmente cada paciente. Então, a gente tem que conhecer a pele do paciente para saber qual o dermocosmético que a gente vai usar, qual tipo de peeling que nós vamos usar, e também a parte de home care, que é o dermocosmético que a gente vai fazer, vai prescrever para que o paciente ele possa usar em casa durante todo o tratamento, certo? Tem orientação de protetor solar, que o fator de proteção solar, ele vai variar para cada tipo de pele também, então isso é um fator muito importante que a gente deve ter conhecimento. E na avaliação do paciente, a gente deve perguntar minuciosamente o que o paciente vem usando, se ele já vem usando alguma coisa, para que não possa ocorrer um choque, feito contrário o que a gente está pretendendo fazer, que é o que a gente chama de efeito rebote, né? Então, a gente deve ter uma anamnese personalizada, individualizada, saber se o paciente está fazendo uso de algum dermocosmético, se ele está ingerindo, como está a ingestão hídrica dele, a ingestão de água, certo? Que é muito importante, água é vida. Se ela está amamentando ou se está gestante, porque tem alguns tipos de ácido, a maioria, quem está gestante não pode usar, ou quem está amamentando também. A questão de tabagismo e alcoolismo, que influencia muito na hidratação da pele. Um histórico médico, perguntar ao paciente se faz algum uso de medicação contínua, fotossensibilizante, se tem herpes, alguma doença que possa ser contagiosa. Histórico de cicatrização, sempre lembrar de perguntar ao paciente se ele é diabético, certo? Doenças metabólicas descompensadas, se ele é cardiopata, tem algum distúrbio renal, se já teve câncer ou se tem câncer, e como é a questão da exposição a lâmpadas fluorescentes. Inclusive, hoje a gente recomenda muito até o uso de celular também, a gente faz perguntas aos pacientes, até mesmo pelo uso do celular, porque tem alguns procedimentos que até a luz do celular, ele pode queimar a pele, né? Tem esse questionário, é um questionário de Fitzpatrick, que a gente usa para saber quais os tipos de pele, o tipo de pigmentação, certo? E quanto dura o fator de quando a gente faz um peeling, um fator de ação dele, certo? Então, nós temos 6 tipos de pele que a gente usa, que são pele muito branca, né? O fototipo 1 são peles muito brancas, cabelo loiro ou ruivo, olhos claros e frequentemente sardas. Reação à exposição solar, é uma pele que ela queima facilmente e nunca bronzeia, ela queima. A pigmentação imediata dela dura de 6 a 8 horas, então a pessoa com esse tipo de pele, entre 6 e 8 horas em exposição ao sol, por exemplo, à luz solar, ela queima facilmente. E tem uma pigmentação retardada que dura de 10 a 14 dias, que é o fato de cicatrização dessa pele. Tem o fototipo 2, que são peles brancas, olhos claros e cabelo claro, que ela queima facilmente também e bronzeia muito pouco. A pigmentação é a pigmentação fraca, e a pigmentação retardada é de mínima a fraca. Aí tem o fototipo 3, pele clara, olhos e cabelos de cor variável. Ela é uma pele que queima pouco e bronzeia gradualmente. Tem pouca pigmentação e uma baixa pigmentação retardada. Tem a pele moderadamente pigmentada, a muito pigmentada, que ela raramente queima e bronzeia com facilidade. Tem a pigmentação moderada e a pigmentação retardada também moderada. Tem o fototipo tipo 5, que ela é escura, ou do sudoeste asiático, que são aquelas pessoas, as morenas, que ela não queima e se bronzeia, certo? Ela tem uma pigmentação imediata intensa e uma pigmentação retardada intensa também. E, por último, a pele de fototipo 6, que ela é muito escura, bronzeia muito fácil, tem uma pigmentação imediata muito intensa e também uma pigmentação retardada muito intensa.
Então, são pessoas que podem se expor mais ao sol, desde que, claro, use o protetor solar também. Nós temos vários equipamentos que podem nos ajudar para a gente saber qual tipo de pele que nós vamos trabalhar, certo? Uma delas, mais usada para saber o tipo de pele, é a lâmpada de Wood, certo? Onde a gente vai saber, através das cores, qual o tipo de pele que a gente está trabalhando. Então, se você quando você bota a luz de Wood da cor azul, você vai poder identificar onde a pele está saudável. Vocês veem aqui na imagem, onde não tem manchas é onde a pele está saudável. A luz onde tem branco é onde existem células mortas, laranja, oleosidade, roxo, desidratação, marrom, hiperpigmentação, amarelo, acne e comedões, que tanto pode ser o amarelo, como pode também ser o verde, certo? A cor dessa luz. O roxo escuro, que vai identificar onde tem maquiagem e protetor, e a verde, que é para acne, né? Tanto a verde como a amarela, a gente consegue identificar acne. Então, quais as etapas para definir o tratamento ideal para uma disfunção? Além da anamnese, você tem que saber se o paciente ele tem alguma alergia, se está fazendo algum tratamento prévio, se teve alguma infecção através de vírus. A gente pode usar a lâmpada de Wood, que quanto mais clara a mancha, mais profunda, e quanto mais escura, mais superficial, exclui características de malignização. Tipo 1, a pele de tipo 1 é uma pele muito sensível, como nós já vimos lá, né? Tipo 2 é uma pele sensível, a 3 é uma pele moderadamente sensível, a 4 muito pouco sensível ou insensível, a 5 nunca queima e a 6 é a pele negra. Quais as principais disfunções estéticas que podem ser tratadas com peelings? Pessoal, estou assim falando bem rápido, certo? Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês façam. Certo? Podem parar e perguntar, porque é muita coisa para a gente ver hoje, viu? Principais disfunções estéticas que podem ser tratadas com peelings. Né? Então, agora nós vamos conhecer os tipos de peelings e as suas indicações. Nós temos o peeling mecânico, enzimático e o químico, certo? O peeling mecânico é o peeling de cristal ou diamante, onde a gente usa um equipamento que ele faz uma esfoliação da pele, fazendo um lixamento dessa pele para a gente poder entrar com a ação química, com a ação do peeling, certo? Esse peeling ele pode ser tanto superficial ou profundo, que varia de acordo com o grau de lixamento. E ele vai melhorar a permeação cutânea, ele vai uniformizar a superfície da pele e diminuir o processo de cicatrização. Então, a gente vai usar peelings de cristais ou de diamante, que são uns peelings, não são de difícil acesso, a gente encontra com facilidade, e só que para a gente conseguir ter um efeito, para a gente ter um efeito com esse tipo de peeling, a gente precisa ter esse equipamento para que ajude a fazer essa penetração desse peeling para fazer esse lixamento, para que a gente possa conseguir um resultado eficaz. Nós temos os peelings enzimáticos, que eles são ativos naturais, certo? São enzimas biológicas que possuem um efeito positivo sobre a camada mais externa da pele, que é a camada córnea. As enzimas mais usadas são a bromelina, que ela é a base de abacaxi, e a papaina, que é a base de mamão. E essas enzimas são as que são mais usadas. Mas existem hoje algumas máscaras, que são bolhas de carvão ativado, tem umas máscaras de maracujá, que quando a gente coloca um emoliente na pele, e a gente coloca essa máscara, e essa máscara vai agindo, criando tipo bolhas, como se fossem umas bolhas de sabão mesmo no rosto, que dá um efeito bem, bem legal na pele. E esses peelings enzimáticos, eles vão melhorar a textura e a renovação celular, dando um clareamento maior na pele e uma hidratação melhor também nessa pele. E, por fim, os peelings químicos, que são os mais agressivos, digamos, né? Eles são agentes cáusticos, certo? Que causam, com a aplicação na pele, ele promove a destruição controlada da epiderme.
e sua reptilização, visando acelerar o processo de esfoliação cutânea e promovendo a renovação celular. Então, aqui ele descama literalmente, agindo na epiderme, certo? Então, é bem mais agressivo. Aqui tem, quando faz uso desse peeling, tem algumas recomendações para o paciente, que a gente vai ver mais na frente, que o paciente não pode se expor muito ao sol, tem que ter o compromisso de colocar protetor solar a cada 2 horas. Então, tem a questão do tipo de pele, que aí a gente vai ver qual o fator de proteção solar que a gente vai prescrever para o paciente, certo? Então, desta forma, vai propiciar o melhoramento da aparência da pele, danificada por fatores intrínsecos e extrínsecos, e também por cicatriz, dando a ele uma aparência jovial e renovada. Então, aqui a gente consegue diminuir as cicatrizes de acne, consegue diminuir um pouco do ressecamento da pele, a pele fica um pouco mais hidratada e vai dar uma aparência de mais jovem. Então, a gente, como prescrever formulações cosméticas pré e pós-peeling, certo? Então, a gente tem que ver as permeabilidades da pele do paciente. Permeabilidade cutânea é o comportamento da epiderme em aceitar ou não a penetração de substâncias. Então, ela tem a capacidade de absorver uma substância, permitindo que ela chegue até a corrente sanguínea. Então, a gente tem que saber qual a pele que nós estamos trabalhando, para que a gente possa prescrever e possa saber qual tipo de pele, de peeling a gente vai estar usando. Então, 70% das substâncias aplicadas sobre a pele, ela não ultrapassam o extrato córneo, certo? Então, a primeira camada da pele, ela não ultrapassa. Então, esse ativo, ele vai se infiltrar na epiderme e até na derme. E sua absorção, ele vai atingir a circulação sanguínea, favorecendo o efeito sistêmico. Como preparar um peeling com boa permeação cutânea? Então, a gente vai ter que saber a influência desse peeling, tanto na solubilidade quanto a sua concentração. Então, a influência da solubilidade. Quanto maior a solubilidade do princípio ativo em água, maior será a sua atividade e, consequentemente, maior a probabilidade de causar irritação na pele. E quando a influência é na concentração, quanto maior a concentração do ativo, na sua formulação, mais profundo será seu efeito sobre a pele. Então, da mesma forma que em menores concentrações exercerá efeitos superficiais sobre ela. Como preparar um peeling com boa permeação cutânea? Então, a gente vai ter que saber a influência do pH e a influência do veículo escolhido. Se vai ser um sérum, se vai ser um gel, se vai ser um creme, certo? Então, a gente tem que ver isso. Então, quanto à influência do pH? É a constante que mais influencia sobre a atividade dos peelings, pois quanto mais neutro for o peeling, que no máximo pH 7.0, menor será a sua atividade esfoliante. Para que se obtenha uma ação desejada, deve-se manter os pHs do produto entre 3 e 4. Então, quando você mantém esse pH, você receita ou você cria um peeling, ou um creme com o pH entre 3 e 4, você tem uma maior ação desejada, certo? A influência do veículo. O veículo escolhido, ele possui a capacidade de comprometer a preparação, no sentido que pode diminuir a irritabilidade sobre a pele e melhorar a absorção do produto a controlar o tempo de liberação do ativo. Então, dependendo do procedimento que você vai realizar, você tem que saber, para o tipo de pele, se você o veículo que você está usando, se é um sérum, se é, como eu já falei, para cada tipo de procedimento de veículo. Os peelings químicos, eles são de gravidez, de queloides, pacientes em guardar ao menos 1 ano após com lesões ativas de acne, ativos, verrugas planas, dermatite seborreica e atópica, rosácea, doenças imunossupressoras não devem ser submetidos a essa modalidade de peeling, certo? Então, acne ativa, teve acne ativa, vamos procurar primeiro tratar essa acne,
certo? Com algum fármaco, algum home care, para que a gente possa aplicar o peeling no paciente. Agora nós vamos já para outro assunto, dos mais usados hoje em dia, tanto por nós, biomédicos estetas, como também por esteticistas, certo? Tem só algumas recomendações que são dadas por nosso conselho de biomedicina, são algumas coisas que nós devemos saber. O microagulhamento, a gente faz o microagulhamento através de um rolo, certo? Que a gente chama de dermaroller. Hoje a gente tem a Dermapen também, que faz a mesma função, que é uma caneta elétrica ou a bateria, que faz a mesma função do dermaroller. Ele tem uma indução percutânea a função do microagulhamento é causar uma indução percutânea de colágeno, certo? Para que haja uma melhoria, né, na produção de colágeno da pele. A gente usa tanto em rosto, o microagulhamento usa em rosto, em tratamento de estrias também, certo? A gente está usando muito em tratamento de estrias. E variam, os dermarollers, eles variam de espessuras de 0,5 até 3 milímetros, essas agulhinhas aqui. Essas agulhas, certo? O único profissional habilitado a usar dermaroller até agulhas de 3 milímetros é o biomédico. Depois do dermatologista, o único profissional habilitado a usar dermaroller com agulha de profundidade de até 3 milímetros é o biomédico. Esteticistas, elas só podem usar agulhas de até 0,5, não podem passar disso. Certo? O recomendado pela lei é esse. O que a gente mais usa, dependendo do grau de cicatriz de acne, o máximo que eu uso aqui na clínica é um dermaroller de até 1,5 milímetros, certo? Por quê? O que é que esse dermaroller vai causar? Essas agulhinhas irão causar? São aproximadamente 560 agulhas que tem num dermaroller desse, certo? Ele vai causar microlesões, que vai ter uma injúria de reparação de remodelação, vai estimular a produção de colágeno, sem remover a camada córnea. A pele vai passar a ficar mais hidratada e com menos chance de lesão, como manchas e desidratação, e terá uma resposta mais rápida com menos efeito colateral. Só que não é só pegar o dermaroller e passar lá, por exemplo, no rosto do paciente, certo? Tem toda uma preparação, onde a gente usa antes um anestésico tópico para deixar agir durante 20 a 30 minutos na pele do paciente, e depois a gente vem com o dermaroller, tem a técnica, que a gente usa a técnica em X, onde a gente vai literalmente causar uma lesão na pele do paciente. Vamos passar o dermaroller até sangrar mesmo, a pele do paciente sangra mesmo, e à medida que a gente vai fazendo uso do dermaroller, a gente vai colocando ativos de ajuda, né? A gente vai gotejando ativos. No caso aqui, eu tenho um ativo que eu mesmo criei, que eu uso ácido hialurônico, depantenol, colágeno, elastina e vitamina C. Então, eu passo no rosto do paciente e vou passando o dermaroller e vou colocando o ativo e vai agindo. Então, um paciente de uma cicatriz de acne bem profunda, eu faço entre 3 e 4 sessões, uma a cada 30 dias, certo? Que tem algumas recomendações que tem que ser dadas ao paciente. Ele tem, durante 24 horas, ele não pode se expor ao sol, e durante 7 dias ele tem que ter o compromisso de passar protetor solar a cada 2 horas no rosto. Então, para a gente se assegurar para que o paciente ele cumpra direitinho o home care, a gente faz um termo de responsabilidade, no qual ele assina, e a gente fica assegurado que se houver algum processo de mancha na pele dele causada pelo mau uso de protetor solar, por exposição ao sol, essas coisas a gente está protegido, certo? Isso é muito importante a gente ter.
Como eu já falei, né, o Dermaroller é um rolo de policarbonato e ABS, encravado por agulhas de aço inoxidável 304 e estéreis, alinhado simetricamente em fileiras que variam de 190 a 540 agulhas. Há na internet venda de mais agulhas, porém não tem Anvisa. Muito importante, pessoal. Só quando vocês forem fazer algum procedimento estético, vocês só comprem Dermaroller se for com selo da Anvisa. Isso é muito importante. É mais caro, mas vocês ficam assegurados, certo? E não é reutilizável, certo? É descartável. O paciente usou, você joga fora, ele vem embaladozinho naqueles saquinhos estéreis, certo? Então, se vocês forem fazer algum procedimento desses, for em alguma clínica, vocês sempre prestem atenção se o Dermaroller está na caixinha original, se ele tem selo da Anvisa e se ele está lacradinho naquele papelzinho estéreo, certo? Porque eu já vi alguns lugares que os profissionais eles fazem o uso, depois esterilizam, colocam na autoclave e reaproveitam. Então, isso é errado. Tem muitos lugares que acontecem isso, certo? Como eu já falei, somente comprar produtos com registro na Anvisa, que é um produto seguro, esterilizado e de uso único. Todos os produtos registrados na Anvisa são de uso único. Então, essa informação vem dentro da embalagem. Não é recomendado a reutilização do produto devido ao alto risco de contaminação. Então, vocês devem checar o registro no site da Anvisa. Preços baixos demais são sinal de falta de registro. As vantagens do microagulhamento. Ele não provoca danos significativos à pele, ele é sem efeitos colaterais e de longa duração, sem exposição da derme, ele tem um resultado efetivo com poucas sessões, de 3 a 6 em média. Isso aqui eu discordo disso aqui, certo? Eu tenho pacientes aqui com um grau de cicatriz de acne bastante avançado, bem profundas, que com 3 sessões eles já têm resultados já formidáveis. Então, depende muito do ativo que você usa para estar estimulando essa produção de colágeno. É uma rápida recuperação, que dura até 3 horas, né? Até dependendo do comprimento da agulha que você usa. Como eu uso de 1,5, ele vai de 5 a 6 dias, né? Em geral, não é necessário afastamento das atividades laboratoriais. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de procedimento final da tarde. Professor? Né? Oi. Mas aí qual é o intervalo de uma sessão para outra? 30 dias. 30? Como eu falei lá no início da aula que o processo de regeneração da pele dura em média 28 dias, lembram? Lá nos primeiros slides, certo? Então, em média, de um procedimento para outro, em média, 30 dias. Que é o processo que a pele já tem cicatrizado e a gente vai estar causando mais produção de colágeno. Tem um grande... Oi? E que daria também para ver o resultado, né? Não 30 dias. Isso, 30, exatamente. 20 dias. Uhum. 30 dias você já vê bem o resultado. Então, à medida do que você for, à medida de cada sessão, da evolução de cada sessão de uma para outra, você pode, se na primeira você não viu um resultado bom, digamos, usando uma agulha de 1,5 milímetro, você pode, na segunda sessão, aumentar para um de 2 ou um de 2,5. Vai depender muito do grau de cicatriz de acne, principalmente porque a gente trata o microagulhamento mais a questão de cicatriz de acne. O pessoal nos procura mais devido à cicatriz de acne, para a gente usar o microagulhamento. Tem outros procedimentos que nós estamos usando agora para caso de melasma, manchas na pele, essas coisas, que é o Skin Buster, que é um tratamento novo agora, que está substituindo o Botox nos Estados Unidos. É um tratamento de fácil acesso, mas é um pouco mais doloroso, onde o microagulhamento a gente aplica o anestésico e faz o procedimento todinho, o paciente não sente tanto. O Skin Buster, a gente vai literalmente ponto a ponto, fazendo pápulas em toda a região do rosto do paciente. A gente fura testa e face e rosto, maçã do rosto, só dá aproximadamente umas 100 pápulas. A gente faz umas 100 aplicações, 100 furadinhas na pele do paciente.
Então, muitas vezes o anestésico tópico ele não tem uma ação bem eficaz, então o paciente ele tem que ser muito resistente à dor, mesmo para conseguir. Hoje mesmo eu fiz um aqui, a paciente quase que não deixa eu terminar de fazer. Bem, voltando aqui. Então, com o microagulhamento, a pele ela vai se tornar mais densa e menos suscetível ao fotodano. Ela não é ablativa com as demais técnicas e não cansa o profissional que aplica. Certo? É uma técnica rápida, que a gente, em 15 minutos, você consegue fazer uma aplicação dessa tranquila. Desvantagens do microagulhamento. Ela exige um treinamento e habilidade técnica, é necessário anestesiar em profundidades maiores, o tratamento com agulha às vezes assusta os clientes, então nós temos que ter um cuidado com falsas expectativas, exige um conhecimento dos ativos a serem permeados, o produto é um produto de uso único, no caso da Dermaroller, certo? Por causa de doenças como HIV, hepatite C, entre outras, e como eu falei, o produto ele deve ser regularizado e é considerado de custo elevado. O Dermaroller hoje com selo da Anvisa, ele... Só voltar aqui, pessoal, porque só uma coisa aqui para... Uma pessoa pedindo autorização para entrar aqui na reunião, na sala. As indicações, certo? Homens e mulheres sem limites de idade, pode ser feita em diversas regiões do corpo, como rosto, colo, pescoço, mãos, glúteos, braços, abdômen, mamas, coxas e cabelos. Mama, eu já discordo um pouco, certo? Eu acho uma área muito sensível. A gente usa o microagulhamento em mama para tratar estrias, né? Mas eu acho muito agressivo para a gente usar na região das mamas, mas pode ser usado, certo? Contraindicações: formas raras e severas de cicatrizações, como queloides. Quem tem diabetes não pode fazer, doença neuromuscular, distúrbio hemorrágico, que faça o uso de corticoide para tratamentos agudos ou crônicos, terapeuta aguda ou crônica com anticoagulante, presença de câncer de pele, alergia a metal ou cosmético a ser passado, que tenham verrugas, infecção cutâneas, que a pele seja sensível ou esteja grávida, acne aguda, herpes ativa, uso de isotretinoína, tenha rosácea ativa ou a